Há muitos e muitos anos atrás, um grupo de crianças fracassadas se uniram para investigar o misterioso desaparecimento de vários jovens em sua cidade. Eles descobrem que o culpado é Pennywise, um palhaço cruel que se alimenta de seus medos e cuja violência teve origem há vários e vários séculos atrás. Então por isso hoje, It 1 e 2, a história barra opinião barra o que mais eu quiser em um único vídeo. Enfim. O ano é 1987, o Porto venceu a UEFA Champions League, Ayrton Senna vence o GP de Mônaco, nasce Zac Efron, Lionel Messi e conhecemos os irmãos Bill e George, duas crianças felizes. Em um dia chuvoso, Bill faz um barquinho de papel pro seu irmão e fala assim: "Ah moleque, vai lá pra fora brincar que eu não quero ir não, tô doente." Lá fora, George encontra um simpático palhaço dentro de um bueiro. E moleque, pelo amor de Deus, né? Corre, porque senão é um monstro que quer sugar tua alma. No mínimo algum problema sério com a vida o cara tem pra tá aí dentro. Jorginho não corre, então acaba virando alimento. Um ano depois, vimos que os pais do Jorge já desistiram de procurar pelo garoto. Porém, o nosso querido Bill ainda tem esperanças, e nessas férias de verão, ele vai aproveitar o tempo livre para procurá-lo junto com seus amigos. E esses amigos são Ed, como o menino hipocondríaco. Minha mãe vai ter um aneurisma, entendeu? Se ela descobrir que eu brinquei aqui embaixo, é sério. Stanley, como o arregão. Esperem. Será que não é melhor alguém ficar aqui de olho? E Witch, como o amiguinho engraçado. É assim que você quer passar o verão? Dentro de um fliperama? Melhor do que passar dentro da sua mãe. Oh. Além desses personagens, conhecemos também o Ben, 10, como o garoto gordo. A Beverly, que é a única menina do grupo e de cara encanta o nosso querido Benio, e o nosso querido Bill, que até já teve um romance, entre aspas, com ela no passado. Bom, enfim, o Bill ficou com ela no terceiro ano. Eles se beijaram na pista da escola. A plateia disse que não dava pra fingir aquele tipo de paixão. E por último, o Mike, como o único personagem negro, e que de todos eles é o que tem o passado mais triste, pois seus pais morreram torrados dentro de uma casa. Como não pode faltar em nenhum filme norte-americano que tenha escola envolvida, aqui todos os moleques sofrem bullying, sem exceção. E o diferencial daqui é que o bullying deixa de ser uma parada pra deixar você pra baixo e passa a ser uma parada bem mais visceral. O negócio aqui é violento, até um pedaço da barriga do bem os caras tiram. Além de ter o bullying como algo em comum, eles também têm uma coisa. A coisa, pois o palhaço aparece para todos eles. Para cada um, Pennywise aparece de uma maneira diferente, porque o seu intuito é fazer com que os garotos tenham o máximo de medo possível, pois é disso que o palhaço se alimenta. Então pro Mike ele faz uma alusão em cima do fato da morte de seus pais, pro Arregão ele aparece na forma de uma mulher feia de um quadro, pro Ben ele aparece na forma de um homem sem cabeça, pro Ed na forma de um homem doente e feio pra carai, na Beverly a coisa jorra uma tonelada de sangue na cara dela, pois o filme dá a entender que o pai dela é um tarado, então o que ela tem é medo da menstruação barra virar uma mulher aos olhos do pai, e pro Bill quem aparece é o próprio George, o chamando pra flutuar da forma mais bizarra possível. Mas Billy, se você vier comigo, vai flutuar também. Vai flutuar também, vai flutuar também. Vai flutuar também! Vai flutuar também! Vai flutuar também! Vai flutuar também! Bom, muita gente não sabe, mas Pennywise, o palhaço dançarino, é apenas uma das transformações da coisa, pois o It é nada mais nada menos e nada mais do que uma entidade alienígena que se alimenta do medo. Várias pessoas dizem que a história original, escrita por Stephen King, foi baseada na história desse filho de uma puta aí que trabalhava como palhaço e matou mais de 30 crianças e adolescentes entre os anos de 1972 e 1978. Eu vi isso no Você Sabia. É, se o Lucas Barco e o Daniel Bolo falou é porque é verdade. Enfim, ele vai aparecendo, assustando, aparecendo, assustando, aparecendo e assustando. Porém, não mata ninguém, e o cara é um querido. Bom, como todo mundo tem a mesma vibe, é tudo um bando de otários, eles logo fazem uma amizade e formam o Clube dos Otários. Sim, eu não tô zoando, o nome do grupo é realmente esse. De cara, quando eu vi o filme pela primeira vez, eu pensei, pô, por que eles não contam toda essa situação pros pais ou pra algum adulto? Tudo bem, ninguém iria botar tanta fé que tem um palhaço do mal perseguindo você. E também tem aquela parada de só os adolescentes verem o que a coisa faz. Mas, pelo menos a situação do bullying, eu contaria.
A Beverly não, porque o pai dela é literalmente um tarado. E o Mike também não, porque o moleque nem tem pai. Mas os outros personagens, ou pelo menos a maioria deles, podia contar essa parada pros pais. Enfim, por que eu tô falando isso? Primeiro, porque eu quero. E segundo, porque eu sempre achei que os adultos desse filme agiam de uma forma bem incoerente e esquisita. Porém, no livro escrito pelo King, é explicado que todos agem assim por causa da influência que o palhaço tem naquela cidade. Ou seja, adulto agindo esquisito, culpa do palhaço. Bullying pesado, culpa do palhaço. Tudo é culpa do palhaço. Mas então, certo dia, o Mike, que naquele momento ainda não fazia parte do Clube dos Otários, tá sofrendo aquele famoso bullying pesado dos caras. Nesse momento quem aparece é a galerinha do bem, que em uma cena que eu acho foda pra caralho, joga um monte de tijolos nos verdadeiros otários da história. Como eu disse, eu acho essa cena muito boa pelo contexto que ela tem no filme, mas até hoje eu me pergunto como foi com as pedras desse tamanho não chegou a desmaiar ou até matar um moleque desses. Bom, juntos os garotos começam a pesquisar sobre o palhaço e sobre os desaparecimentos de outras crianças na cidade. Montando um sistema matemático simples, eles meio que percebem que a criatura age na cidade por 1 ano e depois hiberna por 27, mantendo esse mesmo ciclo vicioso desde muitos e muitos anos atrás. Então, o que é que vocês estão fazendo aí ainda, velho? É só ficar fora da cidade por 1 ano e depois voltar por 27. Simples, caso encerrado. É uma ideia um pouco irreal, mas que pode até fazer um pouco de sentido. Porém, entretanto, todavia, como vemos em It, capítulo 2, filme que pra mim é bem ruinzinho e logo logo vocês saberão porquê, eles não sabem exatamente quando a criatura vai surgir. Então o mais lógico é sair da cidade de vez, visto que ela tem um grande índice de desaparecimento de crianças. No entanto, só tem um detalhe falho nesse plano genial, e o detalhe são crianças. Tipo, como é que uma criança barra adolescente vai sair da cidade sem nada e sem ninguém? Ou ela morre tentando derrotar o palhaço, ou ela arrisca ir embora e morre de fome em outro lugar. Ou seja, é um plano que poderia dar certo, mas que não faz tanto sentido e é 100% compreensível do porquê eles não terem feito isso. Beleza, craque, mas por que tu tá falando isso? Eu tô falando isso porque eu vi gente reclamando disso uma vez, então eu tô falando. Enfim, investigando o mapa da cidade, eles fazem uma ligação com os esgotos e os desaparecimentos de outros garotos e conseguem descobrir onde a coisa vive. E cara, meu Deus, velho, eu amo as crianças desse filme, porque elas não são burras. Mas ok, porque depois disso o palhaço aparece para todos eles reunidos pela primeira vez. Como sempre, a coisa só assusta, mas a partir daqui começa uma crise no grupo, pois o Bill quer ir até a casa que a coisa vive pra descer a porrada nela, mas os outros não querem ir. De qualquer forma, depois de um discurso, todos acabam entrando, e cara, até o discurso desse filme é foda. Vocês vão fingir que não tem nada acontecendo como todos fazem nessa cidade? Porque eu não consigo. Eu vou pra casa e aí... Só o que eu vejo é que o George não tá mais lá. Então entrar nessa casa, pra mim, é mais fácil do que entrar na minha casa. Bom, lá dentro a coisa fica sinistra, literalmente, porque o Ed acaba caindo e quebrando o braço, e o Pennywise pega o bracinho dele e fica: ah, eu vou te comer. Ah, eu não vou. Ah, eu vou sim. Ah, eu não vou. É pegadinha, carai. Nesse momento, quem chega é a Beverly e BUM! Crava um ferro na cabeça da coisa, que, vendo que a coisa tá ficando feia, decide se esconder para regenerar-se. Mas, antes disso, é claro, ele fere a barriga do Ben. Outra vez? Coitado do menino Benny, o pessoal vê uma barriga grande moscando e já quer arrancar um pedaço. Enfim, ao sair da casa, esse era o melhor momento para o grupo ficar unido. Porém, é um filme de terror, então eles brigam, porque o Bill quer ir atrás da coisa e os outros não querem mais saber disso e se separam. No meio dessa briga, eles até mencionam a possibilidade de sair da cidade, mas não, ninguém sai. Bom, não importa também, porque depois do pai da Beverly tentar abusá-la, ele toma uma cacetada na cabeça, bem feito. Mas, logo após isso, BUM! A coisa captura a menina. E é aí então que os otários decidem se juntar novamente e vão atrás do Pennywise. Enquanto isso, a Beverly acorda no covil da coisa. E aqui vemos que as crianças mortas ficam literalmente flutuando. Então podemos dizer que isso é meio que a geladeira do palhaço. Obviamente quem tá por lá também é o próprio palhaço, que faz uma apresentação de dança pra Beverly, porque o cara é um querido.
Tá, depois o Pennywise agarra ela pelo pescoço, sendo que como ela não tem medo, ele não pode fazer nada. Porém, ele abre a boca cheia de dentes, ela fica com medo e começa a flutuar também. Grande dia. Enquanto isso tudo tá rolando, o principal bully do filme foi meio que controlado pela coisa e vai atrás dos otários. Ele até tenta impedir que os garotos cheguem até o covil. Porém, o Mike derruba ele dentro de um poço de 1 bilhão de andares, bem ao estilo jogador de futebol americano. Chegando no quartel-general do palhaço, os otários se encontram com a Beverly flutuando, e o Ben traz ela de volta para a realidade, tacando-lhe um beijo. Que ideia fantástica, Ben! Boa, Ben, a ideia foi uma merda, mas o momento de brilhar é seu. Em paralelo a isso, Bill se encontra com George que fala: por favor, Bill, me leva para casa, eu sinto sua falta. Mas Bill diz: não, você não é o meu irmão. E sim, ele estava certo, porque agora o Pennywise retorna à sua forma de palhaço e as crianças caem na porrada contra ele. No meio dessa briga, a coisa pega o Bill e fala: vocês podem ir, mas ele fica. Porém, meu amigo, o It diz não e vai pra cima do palhaço. Aqui então todos eles enfrentam os seus maiores medos e por fim vencem a coisa a obrigando a voltar para a hibernação antes do tempo. Enfim, no final ainda rola um beijo de despedida entre o Bill e a Beverly. Pobre Benio, só se ferra o filme inteiro. E os otários fazem um pacto de sangue prometendo que se a coisa voltar, eles voltam também. Pra não perder o costume, vamos lá. Comigo, It, a coisa tem nota 9. Mas então, depois o Pennywise realmente retorna em It capítulo 2. Filme que eu acho bem mais ou menos e o veremos agora. Bom, 27 anos depois, 2016. Michel Temer se torna presidente, Real Madrid é campeão da UEFA Champions League, Cristiano Ronaldo é eleito o melhor jogador do mundo e o It virou comediante. Então, a minha namorada me pegou me masturbando na página de Facebook da amiga dela. E eu tô indo no Masturbadores Anônimos. E eu que pensei que minhas piadas eram ruins. Stanley virou... não sei, só sei que ele tem um carrão, deve estar traficando. Ben virou um empresário bonitão. Boa, Ben, eu sempre torci por você. Beverly virou uma casada com um marido abusivo. O Arregão, não sei, morreu. Eu nunca gostei muito dele mesmo, então foda-se. Bill também cresceu e começou a recrutar mutantes para formar um grupo chamado X-Men. Quer dizer, na realidade ele virou roteirista, mas secretamente eu sei que ele é o Professor X, eu juro. E o Mike, que virou escritor e é o único que permaneceu na cidade. Portanto, é o único que ainda se lembra 100% do que aconteceu. Então, ele que fica responsável por reunir a galera. Com todos juntos, aqui vem pra mim algumas coisas que se destacam. Primeiro, o Ben ainda é afim da Beverly, sendo que, mano, tu é bonito e rico, não deu pra pegar outras mulheres por aí não? Segundo, esse segundo filme é mais comédia do que terror. Não que o primeiro seja, uou, terror, tô com muito medo, mas esse daqui é comédia pura. Que isso, garoto? Como é que você sabe do meu nome? A diversão tá apenas começando. Que é? Acha isso divertido? É isso? Eu tenho cara de idiota? Hein? Vá pra puta que te pariu, seu moleque! A diversão tá só começando. É a abertura do seu show, cara. E eu que pensei que minhas piadas eram ruins. Aí, otários. Hora de flutuar. Essa foi boa. Peraí, qual foi a graça? Isso é um problema? Bom, não sei, comenta aí. Terceiro, eu odeio o fato do Bill começar a ficar gago do nada. É muito zoado. Gente, tá escrito... Vá pra puta que te pariu! E quarto, a solução que eles arrumam pra matar o palhaço, para mim, é uma cagada. Não sei se o livro é a mesma coisa, eu também tô sem internet pra pesquisar. E eu realmente tô sem internet no momento dessa gravação, mas essa parada de eu estudei muito e conheci um povo indígena que me ensinou a matar a coisa, é uma cagada. Bom, pra matar o palhaço, eles precisam usar o tal artefato indígena conseguido pelo Mike. Mas, para usar o artefato, cada um tem que ter um objeto que lhe remeta à infância. Então, o que é que eles fazem? Se separam pra procurar.
Falando estatisticamente, na luta pela sobrevivência, vamos nos sair melhor como grupo. Nos separar seria burrice. Nós temos que ir juntos, entendeu? Estávamos juntos naquele verão. Calma lá, amigão. O roteiro quer que a gente se separe, então eu não posso fazer nada. Vá pra puta que te pariu! A Beverly vai atrás do objeto em sua antiga casa, onde lá acaba se encontrando com a senhora muito simpática. Senhora muito simpática que na verdade é a coisa nada simpática. Ademais, aqui o It aparece em uma forma humana. E eu sei que todo mundo que já fez vídeo sobre esse filme fala sobre o fato do ator conseguir olhar pra câmera e pra atriz ao mesmo tempo. Mas, mano, pelo amor de Deus, eu tenho que falar isso também, porque o maluco consegue virar um olho pra câmera e um olho pra outra pessoa. Tipo, mano, a atuação do palhaço é espetacular. Mas dá em nada, pois a Beverly consegue sair com o objeto em mãos. Depois que vai atrás do seu objeto é Witch, que também é atacado pela coisa. O palhaço fica dizendo assim: Witch, eu conheço seu segredinho sujo. E o segredinho sujo é que o Witch sempre gostou do Ed. Palhaço homofóbico, foda-se. Depois partimos para Bill, que vai atrás da sua antiga bicicleta em um lugar que... Olha o Stephen King aí. Bom, depois de conversar com o King, ele compra a bicicleta. Porém, também é atacado pela coisa dentro do mesmo bueiro em que seu irmão foi pego. Mas também não dá em nada, porque o palhaço é bonzinho, mano. Em seguida partimos para Ben 10, que vai até a sua antiga escola, procura pelo seu artefato e lá também é atacado pela coisa. Mas dá em alguma coisa? Não. Que coisa, não? E por último, Ed, que vai até a farmácia e lá também é atacado pelo palhaço na forma de um homem leproso em uma das cenas mais toscas do filme. Essa música não foi colocada por mim. Em paralelo a isso tudo, lembra do principal bully do primeiro filme? Então, ele foi jogado dentro de um poço gigante, mas saiu vivo e foi internado em um manicômio. Porém agora, 27 anos depois, foi recrutado pela coisa para lutar contra os otários. O mais legal de tudo é que o palhaço o liberta do manicômio com a ajuda de um corpo zumbi que dirige carro. E eu que pensei que minhas piadas eram ruins. O bully primeiramente ataca Ed, que consegue revidar, mas vai embora. Você devia ter cortado esse cabelinho há muito tempo. Haha, muito engraçado. Depois ele ataca o Mike, e eu não sei, mas eu sempre tive a impressão de que esse Mike é maconheiro. Enfim, no meio do ataque quem aparece é o Witch, que, adeus bully, eu sempre te odiei por ter arrancado um pedaço da barriga do Ben. Enquanto isso, Pennywise tá papando um montão de crianças, e, vendo que isso é errado, a equipe decide se juntar e ir até o covil da coisa. Lá dentro a barriga do Ben se arranha sozinha. Outra vez? Bom, depois de um montão de frases desnecessárias ditas em momentos desnecessários... Sorte que não foi pelo tamanho do pinto. Adorei a decoração que ele fez. Isso não é coisa boa não, gente. Isso só pode ser sacanagem. Ai, olha ele aí. Ele podia ter morrido. Você sabia, Ben? Não tô vendo nada. Quem esfaqueou Bowers com uma faca tirada do próprio rosto? Também fui eu. Quem casou com uma mulher que pesa 10 vezes a massa corporal dele? Eu. A equipe tenta fazer o ritual voodoo pra matar a coisa. Ritual voodoo? E cara, peraí. Antes de continuarmos, uma observação. Lembra que o objeto do Bill deveria ser uma bicicleta velha? Então, como o filme percebeu que seria impossível colocar uma bicicleta dentro desse artefato minúsculo, o filme teve a genial sacada de fazer o palhaço devolver o barquinho do Bill naquela porra de cena do bueiro. Eu não preciso falar nada, né? Na verdade eu vou falar, isso é uma cagada. De qualquer forma, o plano do maconheiro do Mike falha. Então, a coisa faz com que os nossos heróis se separem e outra vez enfrentem os seus maiores medos. Depois deles enfrentarem os seus maiores medos, Ed joga um ferro na boca do palhaço, fazendo assim com que ele até fique ferido. Porém, entretanto, todavia, na hora da comemoração, se fudeu Ed. E agora sim, chegou o grande momento da grande batalha final. Pennywise versus os otários. Ah, mentira, não tem grande batalha final, porque os otários derrotam a coisa com bullying. Sim, bullying. Ei Pennywise, você tem um cabeção. Ei It, você é um bananão. Então, achou minha imitação ridícula? O filme é igual. Enfim, depois os otários arrancam o coração da coisa, fazendo com que ela morra de uma vez
e para sempre. Que final cagado. O problema é que o Ed também morre. Adeus, Ed, a vida do crime é uma ilusão. No final, todos ficam felizes, reforçam a amizade e o Ben finalmente faz a Beverly sentir o gosto do grandão. E esse foi It, a Coisa 2, filme que tem desnecessariamente quase 3 horas de duração e comigo tem um 6. Se você não entendeu o porquê, é só assistir ao vídeo de novo. Vá pra puta que te pariu! E se você não quer assistir ao vídeo de novo, me segue no Instagram que eu te conto. Bom, muito obrigado a todo mundo, em especial aos membros desse canal, vocês são fodas, são bem melhores do que o final do segundo filme, até do que o primeiro filme também, foda-se. Enfim, até a semana que vem. Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?